Rolando. Então é isso. Boa noite a todo mundo, de novo. Agradecer a presença de todo mundo, apesar dos pesares. Semana passada a gente teve um imprevisto, mas vamos fazer rolar muito melhor do que seria hoje. Eu sou a Ana Carolina. Vou estar aqui mediando essa conversa. Trabalho com produção, trabalhei na produção do álbum do Pedro, e é isso. Estou aqui comigo a Bárbara e o Pedro. E vocês querem fazer uma apresentaçãozinha? Tá, só falar antes, né, lembrar que essa roda é um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc de auxílio à cultura, lei municipal, e é isso, vamos lá. Barbrinha, quer ir primeiro? Eu sou a convidada. Então vai, se apresente. Ok. Bom, meu nome é Bárbara Cristófalo, eu sou do interior de São Paulo, onde esse álbum em questão foi composto e trabalhado por um tempo, daí a gente foi... Spoiler, né, de novo. A gente foi lá para os cantos de Goiânia, Brasília, para gravar e terminar. Bom, eu conheci o Pedro aqui, né? A gente é da mesma cidade, de Olímpia, e aí ele me chamou para a gente tentar criar alguma coisa. Ainda não existia, né? Ele estava começando ali, e aí eu entrei nesse processo com ele, então a gente começou a trocar umas referências, e aí eu acabei escrevendo um poema que foi para o álbum, estive lá vou poder dizer que na produção musical, de alguma forma, posso, Pedro? E aí acabamos gravando um clipe também, que eu danço e tal. E aí, mais pra frente, vou falar um pouquinho sobre isso. Então, eu canto, né, as músicas do álbum, eu canto no mundo, eu danço também. E esse foi meu primeiro trabalho em estúdio. E acho que, por enquanto, é isso. Bom, eu acho que eu vou me apresentar já apresentando o todo. Então, Barbrinha, se quiser compartilhar aí a tela, a gente já começa. Se vocês quiserem abrir as câmeras aí também, a coisa fica mais pessoal. Mas se não quiserem também, sem pressão. Bom, eu coloquei esse nome, né, na roda de conversa, esboços, um constante processo criativo, porque o álbum em si, tudo que envolve ele, trata disso. Trata de se atentar ao processo e fazer dele parte da coisa. E aí eu coloquei essa frase aí: a inspiração é nada mais que o inundar-se, o esforço é saber deixar vazar. Que é uma frase que eu escrevi quando estava escrevendo sobre o álbum e que eu acho que resume o que eu quero com essa roda de conversa, né? Que é, ao mesmo tempo, mostrar o que me atravessou e mostrar o trabalho que eu tive para deixar isso sair de mim. Então, a inspiração é isso, né? Para mim, é um inundar-se de referências de outras coisas, de outras artes. E o esforço, ou seja, a criatividade, seria o deixar vazar, né? Deixar isso sair de mim. E aí, pode passar, Barbinha, por favor. E aí, para falar disso, eu vou falar um pouco de mim, e aí já me apresento. E aí eu coloquei ser informação, porque além da ideia óbvia da gente ser pessoas que estão em constante evolução, né? Tem a ver também com o texto que me afetou na época que eu estava construindo o álbum, né? Então, eu nasci no interior de São Paulo, em Olímpia, uma cidadezinha de uns 40 mil habitantes na época, e a música sempre esteve ali por perto de várias maneiras, né? Mesmo
o instrumento, tinha muito instrumento em casa, meu pai tocava alguma coisa de bateria, minha mãe tocava um violão, ou se não vinis, ou música mesmo, né, tocada, eletrônica, estava sempre ali. Então eu cresci nesse ambiente completamente musical. E isso fez com que despertasse a vontade em mim de tocar um instrumento, né? Então, com uns 13 anos, eu acho que eu comecei a fazer aula de guitarra, e aí comecei a estudar, mas não era nem estudar, né? Eu vou chamar de brincar, porque, enfim, eu brincava um tempo de guitarra e depois ia brincar de qualquer outra coisa, ia jogar bola, ia correr, ia fazer o que crianças fazem. Mas desde esse primeiro momento, e talvez por esse contato com a música muito forte, eu estudava mais ou brincava mais de guitarra do que outras pessoas, outras crianças na época, né? Isso fez com que eu fosse me apaixonando por tocar e desenvolvendo um modo de tocar que eu achava interessante até eu sair da aula e falar, não, já aprendi, não vou mais fazer aula, já sei tudo. E fiquei um tempo nessa, né? E aí, por ter esses outros interesses, na época ali pré-vestibular, com uns 17, 18 anos, eu pensei remotamente em prestar música, mas não fui atrás de nenhuma faculdade. Acabei prestando jornalismo, não passei e fui para Ciências Sociais, aí, que é o curso conhecido como segunda opção de muita gente. E aí passei aqui na UFG, em Goiânia. Então, em 2015, eu venho para Goiânia e começo a fazer a faculdade de Ciências Sociais. E aí é isso, né? Chego na faculdade, um mundo de descobertas musicais, pessoais e de vivências. E de alguma forma eu deixo o violão e o instrumento de lado, assim. Eu decido que vou ser um cientista social, vou estudar para isso e o instrumento passa a ser mais tido como um hobby do que ser levado com qualquer seriedade, né? Então eu fico uns 2 anos sem tocar direito, tocava em algum lugar ou outro, assim, mas nada profissional. E no final da faculdade de Ciências Sociais, eu começo a me reaproximar, e eu não sei dizer porquê, na verdade, mas eu começo a ter vontade de novo de tocar e estudar guitarra com seriedade, né? E aí eu termino a faculdade de Ciências Sociais e ingresso na música, ao mesmo tempo que começo a tocar com outros artistas de Goiânia. Eu conheço o Karl Marx, que é um amigo, e com quem a gente formou a banda de Adorim, e começo a atuar na noite com o Projeto 8 Cordas. E dessa atuação, tocando covers, a gente começa a estreitar laços e começa a compor, né, juntos. E aí, por um acaso mesmo, um festival de Brasília precisava de músicas autorais, precisava de vídeos para inscrição. A gente se junta ao Manu e ao Pompílio, são 2 outros artistas de Goiânia, ambos baixista e percussionista, e a gente forma a Diadorim. E aí a gente lança o material da Diadorim, se eu não me engano, no final de 2019, me corrija se eu estiver errado. Começo de 2020. Começo de 2020, E aí a gente lança esse material da Diadorim, todo mundo muito empolgado com o que a gente conseguiu fazer no quesito de composição e no quesito de material audiovisual. E aí vem a pandemia, né? Que joga um balde de água fria aí em tudo isso que a gente está vivendo. E, enfim, e aí nesse tempo a gente se separa, tenta fazer algumas coisas à distância, mas é muito difícil por conta da banda estar começando, a gente ainda não se conhecer, e a distância, e a loucura que a pandemia, ou o começo da pandemia, pelo menos, colocou todo mundo, e a gente meio que desiste, assim, de tentar fazer alguma coisa enquanto banda, mas eu tô nesse ímpeto de criação que eu me coloquei por estar disposto a fazer acontecer a música autoral e tal, e aí eu começo a viver isso quase 24 horas por dia. Eu era bolsista da Big Band do Basileu, na época, então eu só tinha que tocar e estudar. E eu passei a fazer isso o dia inteiro. Eu ficava vendo vídeos, lendo, estudando, tocando. E aí eu descobri o Cultura Livre, um programa
da cultura, né? Mas que tem no YouTube. E aí eu via todos, simplesmente. Não interessava se eu gostasse, se eu não gostasse, eu só via todos e ia mandando para quem quisesse. Eu mandava para a Bárbara, mandava para a Ana, e a gente ia trocando essas influências que a gente estava descobrindo. E fiquei fazendo isso durante, acho que 3 meses que eu fiquei aqui em Goiânia. E aí chegou um tempo da pandemia que não era mais viável eu estar aqui em Goiânia, e eu voltei para Olímpia, né? Para minha cidade natal e para casa dos meus pais. E aí foi esse meu primeiro retorno, né? Se quiser passar o slide. Foi esse primeiro retorno para minha cidade natal que me colocou frente a esse deslocamento físico e emocional enfim, depois de ter saído de casa, de estar morando sozinho há alguns anos, ter que voltar para casa dos pais e sem perspectiva de futuro, sem entender o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo perceber a cidade diferente, né, da cidade que eu acreditava que estava lá, ou da cidade que eu conseguia ver quando eu era só um visitante, né? Então eu volto a ser morador dessa cidade, que, para contextualizar, né, é uma cidade que é afetada pelo turismo, assim. Ela tem um clube, enfim, ela muda constantemente e rapidamente suas características e a todo tempo ela não é mais a mesma, né? Só que quando eu passava por lá enquanto visitante, eu achava que eu não percebia as mudanças com muita vivacidade. Quando eu voltei a ser morador, eu vi que aquela cidade que eu achava que estava lá não existia mais. E junto com isso, pode passar aí, por favor? Junto com isso, com essa inquietação que perceber aquele lugar onde eu estava agora perceber de um jeito diferente, eu estava ainda me inundando cada vez mais de referências, né? Então eu continuo a ver esse programa, esse Cultura Livre, e eu começo a descobrir um mundo, e aí já mais decidido o que eu queria fazer com isso, ou entendendo melhor o que eu estava ouvindo. E aí eu descubro a Jocy de Oliveira através da Bárbara, que descobriu através do Rogério Skylab, e que é uma Sim, multiartista brasileira, que está viva ainda, acho que deve estar com 85, 86 anos, e que lançou seu primeiro trabalho de música popular, e o único de música popular, em 1959. É uma anti-bossa nova, é quase um trabalho teatral feito em forma de som, assim. As músicas têm músicas curtíssimas, tem músicas que vão acelerando conforme a letra diz o que está acontecendo. Então ela está brincando com a canção de um jeito que mesmo gente vanguarda agora não estava fazendo, ou pelo menos eu não conhecia, né? E aí, junto nesse tempo, pelo Cultura Livre, que eu já citei, eu conheço a banda Passo Torto, de São Paulo, que é formada pelo Rômulo Frois, Rodrigo Campos, o Kiko Dinucci e o Marcelo Cabral, no primeiro álbum. E aí eu descubro de novo um mundo, assim. É uma banda acústica, que no primeiro álbum só toca com... Eles não têm percussão, é só violão, cavaquinho e contrabaixo. E Passo Torto me pega muito, porque é um peso e uma leveza, é uma movimentação e uma calmaria que eu não estava ouvindo e não estava encontrando em outras coisas que eu estava ouvindo da canção brasileira na época, né? E aí eu me interesso muito pela banda e vou atrás de cada um dos membros. E aí eu descubro o trabalho do Rômulo Frois primeiro, com o disco Barulho Feio, que me atenta para essa possibilidade sonora das coisas, de como trabalhar a canção enquanto som. E depois, mais tarde, o Rodrigo Campos, também no primeiro álbum dele, que me atenta, primeiro, para a narrativa que ele está trazendo, no álbum São Mateus Não É um Lugar Assim Tão Longe, e segundo, para o modo como ele está tratando o samba enquanto matéria-prima e enquanto canção, mas não usando o samba, não sendo um álbum de samba. Enfim, na minha cabeça, isso tudo tá ligado. A Jocy de Oliveira tá ligado com o Passo Torto, com o Rômulo Frois, com o Rodrigo Campos. E aí o Rodrigo Campos tá ligado ao samba paulista, que tem essa coisa da narrativa.
que está ligado de alguma forma à Lira Paulistana, que era o teatro onde nasceu a vanguarda de São Paulo, Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, enfim, Nausete, Grupo Rumo, Premeditando Breck, e isso tudo se junta na minha cabeça e eu consigo entender e visualizar um lugar assim que me interessa. E é nessa época, só um parênteses interessante, né, que eu entro para o som, que é um braço musical da Mídia Ninja. Eu entro para o som e consigo entrevistar num programa que eu tive espaço lá para criar, o Rômulo Froz e o Rodrigo Campos. Então, ao mesmo tempo que eu estava descobrindo essa galera, eu tive a oportunidade de conversar com eles e perguntar o que eu queria, assim, já com segundas intenções, já querendo saber mais, né? E nisso tudo veio um segundo retorno, que foi, em meio a isso tudo, a essa loucura da pandemia, a essa cidade que não mais me cabia, eu precisava achar um lugar que fizesse sentido para mim, né? E aí eu voltei à casa da minha avó, que... Pode passar aí, Barbie. É isso, é um segundo retorno, né? Que eu vou buscar na casa da minha avó esse lugar para tentar entender onde eu tô naquele momento no mundo. E aí eu lembro que antes de descer para casa da minha avó, eu pego o violão e tento premeditar alguma sensação assim que eu vou sentir e faço uma introdução no violão, assim, uma coisa meio densa, pesada, que veio a ser depois a introdução da música Retratos, né, que é a terceira faixa do álbum. Eu fiz isso antes de ir para casa da minha avó. Fiz isso em casa ainda, meio que criando a sensação de nostalgia. E aí eu fui lá para casa da minha avó, que estava abandonada, porque ela já estava bem idosa e passou a morar com a minha mãe lá em Olímpia, né? E eu cheguei lá e eu não encontrei essa nostalgia que eu queria. Eu encontrei um lugar parado no tempo, um lugar indiferente, assim, para mim, que dizia muito, mas não dizia nada, porque não tinha as pessoas que constituíam aquele lugar. Era só um monte de objeto, uma casa cheia de coisas e sem nada. E aí a minha primeira visita lá é engraçada porque eu não relo em nada, eu tô com medo, parece, assim. Eu fico andando por lá e não consigo muito interagir com o lugar. Mas mesmo assim eu levei meu violão e já nessa primeira visita eu retomo essa introdução que eu fiz antes de ir para lá e começo quase que descrever o que eu tô vendo, assim. Começo a andar pela casa e falar coisas, sem nenhuma pretensão, sem falar, nossa, vou fazer uma música, mas estava ali cantando o que estava vendo. E aí eu começo a parte escrita de Retratos. E aí, depois dessa visita, eu chamo a Bárbara para conhecer a casa e a gente passa a quase que diariamente, se não diariamente, ir até lá e viver esse lugar. A gente ia lá e ficava lá, descobrindo coisas, testando ambientes, testando lugares, testando sons no vão da escada e descobrindo mesmo um lugar e tentando fazer dele um lugar que fizesse sentido. Aí, pode passar, meu bem, por favor. E aí, quando eu voltei da casa da minha avó, nesse primeiro encontro, eu lembrei de uma amiga daqui de Goiânia, que é a Amana Rosa, que é uma doutoranda e estuda os objetos e as coisas, e em que várias conversas de bar a gente ficava falando sobre isso, ela falando sobre a tese de doutorado dela e eu entendendo nada ou quase nada, mas achando muito interessante o que ela estava dizendo. E aí eu falo, mano, acho que eu entendi agora. Eu fui na casa da minha avó, mandei fotos para ela e falei, ó, o lugar tá lá, mas as coisas não fazem sentido. Os objetos não fazem sentido, eu consigo lembrar de tudo, eu consigo lembrar das coisas, mas nada me toca. Nada me mexe. E ela ficou super interessada por eu ter conseguido acessar esse lugar que ela vivia, né? E ela me passou um texto para ler, que é um artigo do Tim Ingold, que chama Trazendo as Coisas de Volta à Vida. Emaranhados Criativos no Mundo de Materiais. E aí, apesar desse
desse texto ser um texto antropológico, ele passeia pela arte, ele passeia pela criatividade de um modo geral. E aí eu li esse texto sem nenhuma pretensão científica ou sem querer entender o que o autor estava falando, de fato, entender a teoria dele, mas eu li como que para entender o que eu estava vivendo. E ele começa o texto praticamente nas primeiras linhas, ele usa essa aspa do Paul Klee, que é um pintor, dizendo que a forma é a morte e o dar forma é a vida. E isso me pega muito, assim, eu falo, nossa, agora eu entendi, eu vou me atentar ao processo e passar a dar o peso para o processo mais do que o peso para o resultado, né? Que é o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o dar forma, ou seja, o fazer, é mais importante do que o que isso vai vir a ser. E aí ele usa essa oposição entre objeto e coisas, né? Ele diz que o objeto é essa coisa terminal, essa coisa dada, e as coisas são esses objetos com uma interação. Então, ele usa o exemplo da pipa, ele diz que uma pipa em cima da mesa é só um objeto, e a pipa, sendo empinada, é uma pipa no ar, ela é alguma coisa que foi transformada, né? E ainda falando sobre criatividade, sobre atentar-se ao processo, ele fala sobre essa prática improvisativa, que eu fui entender melhor agora, relendo o texto, na verdade, que ele diz que é pensar a criatividade para frente, não como uma coisa dada, mas pensar o caminho pelo qual você passou, né? E aí eu estava tentando explicar isso, como eu tinha entendido isso para a Bárbara, e aí eu usei o exemplo, ela falou, não, acho melhor a gente levar para o lado do exemplo, assim, que é isso, eu não decidi em algum momento que meu álbum teria só cordas, ou que não teria percussão, ou eu não decidi isso, eu só estava ali, sozinho, naquele momento, sozinho, digo, sem minha banda, ou sem pessoas que tocavam outras coisas, e aí eu decidi que eu ia tocar o que eu conseguisse, né? Eu olhei para o lado e disse, o que eu consigo fazer por mim? E eu consigo fazer sozinho, entre aspas. E aí eu fui montando as músicas e buscando lugares nas músicas com o que eu tinha. Então, é quase como um improviso mesmo, é quase como aceitar o que se tem e usar aquilo, né? E, enfim, isso é um texto curto, mas ele tem muita coisa, e eu não vou conseguir passar por tudo agora, mas isso tudo acho que é definido nesse emaranhado de coisas que ele diz, e eu anotei em algum lugar, que ele diz que esse emaranhado de coisas é formado por linhas de devir ou linhas de fluxos. Mas essas linhas não são linhas que se conectam umas às outras. Elas são, na verdade, elas não são conexões, né? Ele diz, elas são linhas ao longo das quais as coisas são continuamente formadas. É um emaranhado de coisas, uma malha de linhas entrelaçadas de crescimento e movimento. Então, o que esse texto me coloca a pensar é, quando eu estou fazendo tudo que eu vinha fazer, é não tentar achar essas conexões, aceitar que as coisas são todas um emaranhado e uma confusão e usar isso. E aí, pode passar, Barbie, por favor. E aí eu coloco, roubei essa aspa dele também do texto, eu coloco esse ponto em movimento, né, e transformo ele numa linha. Então eu decido levar meus instrumentos lá para essa casa que eu e a Bárbara vínhamos já visitando e criar ali um lugar meu para criação, para desenvolver essas coisas que estavam me atravessando. Aí pode passar, Bárbara, por favor. E aí, nisso tudo, meu objetivo é trazer as coisas de volta à vida, né? Os objetos à vida, aquela casa à vida, dar significado para aquele lugar. E esse é o vídeo da minha primeira visita. Eu não sei se vai dar para ouvir, porque o áudio é do celular, é bem baixo, mas ilustra aí o como eu estava meio receoso e meio estudando o lugar e tentando entender ele, né? Pode dar o play aí, Barbara. Tá, confirma se tá indo o áudio, por favor.
Isso é o protótipo de retratos do que veio a ser. A introdução já está aí e a parte do que viria a ser um refrão tá aí já. Se quiser pausar para mim. E pode passar. E aí, pensando nisso, e estando envolto no estudo, né, na verdade, eu comecei a pensar como eu ia transformar imagem, no caso que eu estava vendo e vendo em som, ou como eu ia fazer visualizar auditivamente essa coisa que tinha como vontade de ser imagem inacabada. Isso parece meio confuso, né? Mas é como eu ia dar a entender numa coisa que eu queria que fosse evidenciado o processo, como eu ia dar forma a isso. Que a forma seria inevitável, né? A forma é o álbum, é como ele tá. Mas eu queria que o som e as músicas, e não só as letras das músicas, mas a sonoridade em si, evidenciasse esse processo, né? O que foi construir ele. E a primeira coisa que eu pensei foi no movimento exterior-interior. Se quiser passar aí, Barbinha, o slide. Conforme eu ia fazendo as músicas, eu ia imaginando como se eu estivesse entrando na casa da minha avó. Como esse processo que eu acabei de contar para vocês, né? Esse primeiro retorno, esse inundasse de referências, esse segundo retorno. A primeira coisa que eu pensei foi como fazer isso. E aí eu monto o repertório como que entrando na casa. Em algum momento eu penso até em fazer uma música meio que por cômodo. E aí eu converso com a Bárbara, eu converso com a Ana, e eu tenho medo na época das músicas ficarem muito literais e o conceito ficar mais importante do que as músicas sozinhas em si. E eu desisto dessa ideia e passo a fazer um movimento interior, só que interior primeiro para casa e depois para mim. Então, o álbum é meio dividido em dois momentos, né? O primeiro momento mais objetivo e descritivo da casa e que faz relação ao texto, que eu vou mostrar para vocês agora. E um segundo momento, que é mediado pela música da Bárbara, que é um momento mais interior. Aí, que massa, agora fez todo sentido. Mas, enfim, é isso. Aí eu vou passar rapidamente pela letra de Breve Relato e de Retratos, para mostrar como eu deixei vazar, né? Essas coisas que me inundaram. Então, Breve Relato tem esse nome justamente porque é isso, eu estou relatando o que eu estou vendo na cidade de uma maneira egoísta, porque as pessoas que estão lá gostam da cidade como ela está agora. Sou só eu que não encontrei uma cidade ideal que não está mais lá, entendeu? Então, a letra fala isso, né? Eu vou falar de qual trajeto, eu vou respeitar qual tradição, nesses lugares sem afeto, a sua memória e construção. As casas caem a todo tempo, os prédios vivem a subir, qualquer buraco vira loja e a ilusão é progredir. A cada ano é mais certa sua desconfiguração e as pessoas não são nada aos olhos da grande expansão. O interior quer ser o mundo, é um processo triste de assistir e os seus poucos velhos traços a água teme em diluir. Nessa, pode passar, Barbinha? Aí no que vem a ser o refrãozinho, né? Nessa cidade que não tem mais quintal de vó e o pé de manga não resistirá.
sou eu falando desse lugar que eu tô achando lá, mas que muito provavelmente daqui a alguns anos não vai estar mais lá, porque é uma casa numa rua comercial, onde quase não tem mais casas residenciais, não tem mais imóveis residenciais, e é um terreno grande, então ou ele vai ser um estacionamento, que é o que eu venho dizer na última estrofe, né, que a intenção é pôr tudo abaixo, para que vários carros possam lá estacionar, ou ele vai ser qualquer outra coisa. Uma casa é muito difícil que ele continue sendo. Então, essa primeira parte, essa primeira música do álbum, tá falando desse lugar exterior, a casa ainda, é uma visão da cidade, né, uma visão que eu tô tendo da cidade, onde eu fui meio que obrigado a voltar a morar por causa das situações do mundo na época. Aí ela é seguida de Corredor, que é uma faixa instrumental, e que é literalmente o corredor da casa, que vem da rua para dentro da casa da minha avó, e que eu não coloquei letra, e que ela é bem curta e meio cíclica, porque o corredor é isso, é um lugar onde a gente não para, né? Ele é um lugar de passagem, ele não é um lugar de... A gente não se fixa no corredor, né? Literalmente é muito bom. É literalmente. Literalmente, sem letra, né? É isso. E depois de Corredor vem Retratos, que seria o entrar na casa, né? E aí Retratos é interessante, eu destaquei a letra dela, porque além de ser, de novo, descritiva e objetiva, né? Ela cita quase que exatamente coisas que estão no texto do Tim Ingold, né? Então eu tô descrevendo esse momento, né? Retratos encaram o vazio, sem se movimentar, o tempo corre o seu fio, quadros a enfeitar. Esse fio, ele já não está dizendo mais que eu vou retomar ele na última estrofe, né? Mas ele é o fio, essa linha de devir, essa linha de fluxo, esse fio de coisas que tá ali nesse emaranhado todo. Na música ele está dizendo sobre o fio do tempo, né? Só que ele diz tudo isso também para mim, né? E aí depois eu sigo dizendo: a mesa posta para 6, mas ninguém vai sentar. O portão estrala outra vez, mas ninguém vai chegar. E, enfim, é essa casa imóvel, né? E eu olhando para os objetos. Depois, na letra, pode passar, por favor, Barbrinha. Depois, na letra, vem esse: restaurar a mobília. Que massa isso. É muito bom. Leis. Mas eu vou só chegar aqui. Tô agoniado já, querendo conversar com vocês. Tô falando demais. Ele fala: restaurar a mobília não vai resolver, repintar a parede só vai esconder. Que quem dá vida às coisas, e aí coisas do texto mesmo do Tingo, de quem dá vida a essas coisas, sou eu, é você. E quem dá vida ao ser, coisa, é você. Então, é essa relação de ser impossível viver num mundo sem objetos, literalmente impossível. E aí eu meio que termino nas últimas duas estrofes falando da visão dos objetos, né? Que agora estão com vida e vendo a gente se mexer naquele espaço. Então, do centro da mesa para 6, nós podemos ver o entra e sai temporal a nos mover. Vestindo o silêncio do breu, ou seja, eu estou falando ali dos vestidos mesmo, que estão largados no armário há muito tempo, vestindo o silêncio do breu, as portas para conter, e as traças roendo o fio. E aí, de novo, o fio, não o fio só da malha do tecido, mas o fio do tempo, o fio disso tudo que está ali, envolto naquele lugar que estava parado, mas que está sendo posto em movimento agora. E aí eu escolhi essas duas primeiras músicas para serem a entrada do álbum, junto com a Corredor. E aí, na montagem do repertório, Devir, que é o poema da Bárbara, veio a ser esse meio entre essa parte mais descritiva e uma parte mais subjetiva e pessoal, que eu vou voltar a falar depois, quando a Bárbara apresentar dela. Vou ficar quieto um pouco agora. Oi. Eu também já quero conversar. O Pedro passou por umas coisas que eu quero comentar, assim, brevemente, para depois, para vocês guardarem de novo e a gente conversar depois. Quando ele citou
as referências, né? O que foi importante para ele entender o que ele poderia fazer, né? Acho que é sobre isso. A gente deve se atentar ao que já foi feito para ver então o que tem para a gente fazer como artista, como pessoa no mundo, né? Agora, isso e sobre a prática do improviso, né? Do que tem no texto do Tim Ingold, mas também que tem em todas essas referências também, talvez, que a gente tem consumido, assim, essas referências culturais, que é fazer das suas limitações os seus meios, né? Então, a gente, ao invés de... Então, para pensar como que a gente vai construir, o que a gente vai colocar num álbum, num trabalho musical, ou sobre letra, né? E todas essas coisas. Primeiro a gente tem que olhar para o que a gente tem, para o que a gente tem de possível. E aí a possibilidade abre caminhos assim que podem ser os não convencionais, né? Que pode estar a favor do nosso trabalho criativo. Então, saber aproveitar as nossas limitações. E aí vamos falar um pouquinho de Devir, então. Bom, olha só um erro no slide. Deu uma juntada ali, mas tudo bem. Bom, o Pedro me chamou para ir para casa da avó dele, onde ele passou a infância, né? Onde ele viveu muita coisa e estava voltando ali, se deparando com um vazio imenso, né? Sem as experiências dele. Só que eu não vivia ali, eu não tinha história absolutamente nenhuma com aquele lugar. Na verdade, é uma casa bem no centro da cidade, numa rua que, assim, eu passava sempre e eu nunca nem reparei que tinha aquele portãozinho lá. E é um corredor e a casa fica assim, no fundo. Ai, fomos avisados. A gente enviou para vocês no e-mail com esse link que vocês estão agora, um segundo link que a gente vai mandar agora no chat, porque a gente tem um tempo para essa apresentação, é só uma hora, e por incrível que pareça, a gente atingiu 50 minutos. Como que isso vai acontecer? Mas, enfim, aí a gente vai mandar para vocês, continuem com a gente lá, por favor, temos muito o que conversar uns com os outros, a gente quer saber a opinião de vocês também, enfim, tudo, e a Bárbara vai terminar a parte dela, e a gente vai falar. Sim, passou bem rápido. Não nos abandonem. Não nos abandonem. Eu vou enviar o link agora. Vocês acham que a gente já migra para lá? Eu acho. É melhor. Então, tá. Já vamos migrando. Manda aqui no chat. Você vai mandar? Ou eu vou mandar? Pode mandar. Eu vou parar a gravação dessa primeira parte e começar a outra.